Eu considero essas oportunidades que eu tenho, no meu, digamos assim, no meu entendimento particular com o presidente Bolsonaro, né, eu tenho essa liberdade de manobra para buscar, junto a públicos dessa natureza, trazer a nossa mensagem, né, fora daquilo que é o dia a dia aí, que a imprensa transmite, e que é o conflito normal de governo e a discussão política, mas trazer realmente o que nós estamos fazendo e quais são os nossos objetivos, para que as senhoras e senhores entendam que nós não somos um agrupamento de cachorro louco, né, que chegou ao governo e está sem saber o que vai fazer. Não. O nosso rumo é esse que eu busquei lhes apresentar aqui. Muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado. A responsabilidade nunca foi tão grande aqui para o presidente da Câmara Brasil-Alemanha, né? Mas, senhor presidente, primeiramente, muito obrigado aí pela excelente apresentação. Esse voo panorâmico que a gente teve aí da geopolítica mundial, né, na ótica do atual governo. E também, para nós aqui que somos um fórum empresarial, um pouco de música, presidente. A música é o que nós gostamos de ouvir, né? Então, não só as ações e o discurso, mas a diretriz de um Estado mais eficiente, de um país menos burocratizado, né, e essa fundamental lei da liberdade econômica, né, que vem trazer, no fundo, diretrizes, uma visão, um alinhamento, né, da nossa sociedade, corrigindo erros aí históricos aí que o país vem atrapalhando aí o crescimento do país. Nós preparamos aqui, presidente, 3 perguntas foram preparadas pela nossa diretoria. A terceira, ela é sobre o desenvolvimento sustentável, que o senhor já praticamente respondeu. Então, como o pessoal está com fome, eu vou resumir essa terceira pergunta aqui, que era justamente esse conceito, né, de não só as questões da Amazônica e toda essa imagem, essa polêmica que se criou com as queimadas da Amazônia, mas também a situação ambiental nas nossas cidades, né, que são os nossos rios, a poluição do ar, né, e os grandes investimentos necessários para corrigir, né, esses problemas que impactam diretamente a qualidade de vida aqui dos brasileiros, né. Então, lembrando, né, que isso é um negócio multibilionário, né, que isso demanda tecnologia, que isso demanda pesquisa avançada, produção de equipamentos, insumos, né, e esse caminho também da privatização para endereçar essas questões. Particularmente aqui no Estado, presidente, nós temos uma situação muito próxima aqui à história da imigração alemã, que é o Rio dos Sinos. Então, o Rio dos Sinos é o rio por onde, né, na época não havia estradas, então por onde os nossos antepassados, aí os imigrantes chegaram ao Rio Grande do Sul, né, e um rio que hoje está entre aí os 3 ou 4 rios mais poluídos do Brasil, né? Então nós teremos daqui a pouco tempo, em 2024, a comemoração dos 200 anos da imigração alemã, e nós aqui da Câmara temos provocado, além do chopp e das festas típicas, né, e também da questão da tecnologia da indústria, essa provocação sobre o desenvolvimento sustentável e particularmente do Rio dos Sinos, que tem todo esse simbolismo, né? Então, eu já deixo aqui também para o nosso governador em exercício eu deixo aqui essa provocação, né, e contem com a Câmara aqui para encontrar os meios privados, né, para endereçar esse tema. Bom, as 2 perguntas restantes, então, presidente, a primeira é com relação ao acordo do livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, né, que também se desenham em outros continentes, como os Estados Unidos e outros blocos econômicos, e isso tem, então, o potencial de grandes transformações para a economia brasileira. No entanto, nós temos aqui o tal do custo Brasil, né, que é um aspecto competitivo muito preocupante. A indústria automobilística nacional, por exemplo, né, com sistemas produtivos idênticos ou muito semelhantes ao de outros países, só sobrevive devido a uma taxa de proteção de 35%, via de regra, né. O aço, por sua vez, custa em média 30% menos na Alemanha do que no Brasil. Isso nós temos através de informações de empresas alemãs que têm fábrica tanto aqui como lá, né, e é uma coisa que não dá para entender, né, porque o custo, né, de energia no Brasil é teoricamente mais baixo, além da nossa mão de obra. Então, qual a visão do senhor nesse tema? Se o Brasil não fizer a lição de casa, nos parece que, em termos de melhorar o ambiente competitivo, esses acordos podem ou não aniquilar a nossa indústria. Muito obrigado aí pela pergunta, né? O acordo Mercosul-União Europeia, né, ele tem um prazo aí, até porque
ele vai passar pelos diversos parlamentos, né, para ser ratificado, e nós aqui no Brasil, né, temos que fazer o nosso dever, como você colocou bem, e foi o que eu toquei aqui durante a minha apresentação, porque essa questão está intimamente ligada à nossa agenda de produtividade, né? Então, você tocou aí na questão do aço, né? A gente exporta minério e compra aço da China. Temos a nossa indústria do aço também operando hoje a 70%. Né? Agora, eu vejo com otimismo, né, muito otimismo daqui para frente, número um, porque nós vamos passar por um choque de energia. Né? Então, a questão aí da entrada do gás, né, como energia, né, ele vai baratear aqui o custo para as nossas indústrias e vai ser um fator de competitividade. Se você somar isso, né, a questão da reforma tributária, vai levar um ano e pouco, vai levar um ano e pouco, mas vai sair. Né? Então, no mínimo, num ponto inicial, nós teremos uma reorganização e um custo menor desse sistema. Né? E, obviamente, a questão da infraestrutura logística. Né? Então, essa questão das concessões, que ano que vem entrarão ainda com mais força, né, em termos aí de ferrovias, rodovias, portos, né, aeroportos, como já temos aqui no caso de Porto Alegre, né, elas vão propiciar, né, uma maior competitividade dos nossos produtos, de modo que a gente consiga se inserir realmente nas grandes cadeias globais de valor agregado. Nós estamos fora disso aí. Né, e temos uma parcela ínfima do comércio mundial, 1,2% é o que nós temos, né? E nós temos que ser mais capazes de avançar nisso aí. A própria medida da realização da liberdade econômica, que você já falou, e outras medidas desburocratizantes, né, que vão facilitar, né, o empreendedorismo aqui dentro do Brasil. Muito obrigado. A outra pergunta, então, é no âmbito da tecnologia. Recentemente, a Embraer entregou o primeiro cargueiro KC-390 à Força Aérea Brasileira, resultado de um exitoso programa iniciado pelo governo federal em 1969 e que gerou um círculo virtuoso envolvendo o CTA, Centro Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, e dezenas de subfornecedores no Brasil e no exterior. Esforços e articulações dessa natureza, também chamados de tripla hélice, que é a articulação de governo, universidades ou centros de pesquisa e empresas, são comuns nos países desenvolvidos para promover o seu desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico. A pergunta aqui é de que forma o Brasil poderia replicar o modelo exitoso da Embraer, ou modelos alternativos a este, né, em busca de protagonismo mundial em outros campos de indústria e do conhecimento avançado. E aqui eu já complemento também, senhor presidente, o senhor abordou a questão da mudança da demografia no Brasil. E uma outra preocupação que muito nos atinge aqui é a nossa evasão de talentos. Então, o Brasil tem... Isso é um péssimo negócio, na verdade, né? O Brasil investe na educação dos seus talentos, dos seus jovens talentos, e muitos desses vão gerar ou movimentar economias em outros campos, né? em outros países. Então, a questão é sobre tecnologia, presidente. Muito bem. Essa questão aí, né? Então, você colocou a parte da tríplice hélice, né? É um conceito que, de uns 4, 5 anos para cá, que realmente começou, não é, a ser implementado aqui dentro do nosso país. Eu tenho uma visão muito clara que a gente tem que, a todo momento, buscar casar o interesse desses três entes, né? A questão do Estado, da academia e da indústria. Porque se discute muito, tem bastante pesquisa aqui no Brasil, mas o que essa pesquisa redunda? Né? E aí, nós temos a última discussão que estava, quando nessa problema dos contingenciamentos, né, a parte de pesquisa, o CNPq, aí teve reduzido o seu orçamento. Né? É o dilema econômico. O dilema econômico é aquele clássico, canhão-manteiga. Então, compete, né, aos gestores das pesquisas, né, eles delimitarem quais são as prioridades. Né? E essas prioridades têm que estar casadas o quê? Com as necessidades da indústria, né? Em termos locais. Eu vejo, por exemplo, vi lá em Santa Maria, né, a tríplice hélice funcionando ali com a Universidade Federal, as indústrias locais, né, não só o governo da cidade, como o governo estadual e o governo federal trabalhando junto ali.
Vi aqui, sei aqui no sul de Minas, ali em Santa Rita do Sapucaí, nós temos um modelo semelhante funcionando. Então, compete a nós, governo, termos uma gestão melhor dos recursos destinados à pesquisa. Né? Tá bom, a pessoa ali tenha o seu ideal, vamos dizer, vou fazer uma pesquisa sobre a influência do sapinho sobre a curva de Gauss, né? Mas isso nos interessa, né? Nós temos dinheiro para sustentar isso aí, vai ter uma resposta imediata. Então, compete ao ente governamental, né, ele estabelecer essas prioridades. E, infelizmente, senhoras e senhores, né, os governos, né, eles ainda não entenderam isso de forma clara, a questão de estabelecer prioridade. Né? As senhoras e senhores, na sua vida a gente estabelece prioridade. Começa dentro da casa da gente. Eu vou comprar uma geladeira, eu vou comprar uma televisão. Tem dinheiro para comprar os dois? Não tem. Então o que é que eu preciso mais? Não, eu preciso tocar a geladeira. É a mesma coisa na questão dessa de pesquisa. Estou fazendo uma comparação que pode ser, né, pequena, mas é a realidade. Então, se eu tenho 200 milhões para gastar com pesquisa, eu tenho que chamar a área, né, industrial e dizer o que é que vocês precisam, onde é que vocês precisam que a gente aplique e qual é a pesquisa que vai trazer realmente. A partir do momento, né, em que nós tivermos mais recursos, a gente pode liberar a pesquisa do sapinho. Essa é a minha visão nessa questão. Muito bem, temos também o grande exemplo aí da Embraer, né? Presidente em exercício, Hamilton Mourão, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Queremos que o senhor saiba que aqui na Câmara o senhor tem um aliado, né? Desejamos, então, muito sucesso ao seu governo, muito sucesso ao Brasil, né, e ao futuro das nossas gerações aí que estão chegando. Agradeço a presença de todos, né, e acho que agora vamos para o nosso almoço e fica também para uma palavra final para o senhor presidente. Eu agradeço aí a atenção de todos, né? Eu considero essas oportunidades que eu tenho, no meu, digamos assim, no meu entendimento particular com o presidente Bolsonaro, né? Eu tenho essa liberdade de manobra para buscar, junto a públicos dessa natureza, trazer a nossa mensagem, né, fora daquilo que é o dia a dia aí, que a imprensa transmite, e que é o conflito normal de governo e a discussão política, mas trazer realmente o que nós estamos fazendo e quais são os nossos objetivos, para que as senhoras e senhores entendam que nós não somos um agrupamento de cachorro louco, né, que chegou ao governo e está sem saber o que vai fazer. Não. O nosso rumo é esse que eu busquei lhes apresentar aqui. Muito obrigado. Ano passado, então, um processo eleitoral extremamente polarizado, como está acontecendo no resto do mundo também, né? Mas uma onda de indignação, né, e um vigoroso momento de resgate do país de seu orgulho como nação. Nós tínhamos que sair, né, daquela prisão, aquela encruzilhada que nós estávamos, de corrupção, de incompetência, de má gestão, para buscar uma nova forma e colocar o país de volta nos trilhos. Nosso compromisso primordial do presidente Bolsonaro é restabelecer a confiança no país e nas instituições. Então eu quero destacar aí essa palavra confiança. Sem confiança não adianta nada. Confiança é fundamental em todas as relações da nossa vida, né? Nós com os nossos filhos, com nossos netos, com nossas esposas, esposas com seus maridos, tem que ter confiança, né? E, óbvio, as senhoras e senhores, dentro do mercado de trabalho, sabem muito bem que se não se inspira confiança, se uma empresa não inspira confiança, ela não vai ser contratada para nada, ela não vai conseguir produzir nada. A mesma coisa um governo. Um governo tem que inspirar confiança. A retomada do crescimento é prioritária, assim como a questão da segurança pública. Então, nós temos duas colunas mestras para retomar o crescimento e para colocar o país nos trilhos. Uma é o ajuste fiscal, questão das contas públicas, e outra é a produtividade. Até o início dos anos 80, nós tínhamos uma produtividade razoável. Por quê? Muita mão de obra chegando no mercado. Agora, começa uma inversão. A mão de obra começa a cair. A população economicamente ativa ela começa a diminuir e nós vamos envelhecendo cada vez mais. A nossa taxa de crescimento já começou a diminuir, né? E num futuro aí
podemos chegar lá para 2060, 2070, com metade da população que nós temos hoje. É uma visão que pode acontecer. Então nós temos que nos preparar para isso. Por quê? Porque governar é preparar o futuro. Ninguém governa para o presente. Quem governa para o presente não é estadista. Ele tem que governar para as próximas gerações. Então, como é que nós vamos tocar isso aqui? Previdência. Previdência, eu tenho certeza que eu falo aqui para uma plateia de convertidos, né? Não preciso convencer ninguém aqui em relação a essa reforma. É crucial para a gente ter um prognóstico à frente do que nós vamos gastar, que não vai ser um touro desembestado que ninguém mais conseguiria controlar. Tá? Ela é corretiva. Ela vai permitir que os nossos filhos e os nossos netos tenham algum tipo de aposentadoria. O regime atual, insustentável, ele é uma pirâmide financeira, não é? Buscamos combater os privilégios, reduzir as desigualdades, e a aprovação complicada, né? Conseguimos passar na Câmara, está no Senado em boa situação, tudo indica, segunda-feira eu conversei com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Tudo indica que alguma coisa que ficou um pouco complicada no relatório do senador Tasso Gereissati vai ser mudado e ela não vai voltar para a Câmara. Então, acredita-se ali que pelo dia 11 de outubro, ou mais tardar 18 de outubro, o Senado carimbe essa PEC e isso esteja definitivamente aprovado. Então, é um mês mais pela frente, né? E essa, digamos assim, esse obstáculo, né? Esse objetivo conquistado. Desvinculação do orçamento. Então, nós vivemos a questão do teto. Né? Essa aí tem sido discutido muito desde a semana passada. Né? Como forma de se evitar um endividamento maior e um destrambelhamento maior das contas públicas, se aprovou a emenda do teto de gastos. A emenda do teto de gastos, ela diz que o orçamento de um ano para outro ele aumenta de acordo com a inflação. Mas o que ocorre? Né? E aí tem duas formas da gente demonstrar isso aí. Eu chamo da teoria da pizza, o Paulo Guedes é a teoria do piso. Né? Então, pela teoria da pizza, o orçamento tem várias fatias, mas tem umas que aumentam mais do que a inflação, que é a questão previdenciária, pagamentos ao funcionalismo público, aumentos que foram acertados anteriormente acima da inflação, o salário mínimo que aumenta acima da inflação, né? E isso pressiona as demais despesas. Além do fato de que 96% do orçamento está carimbado, é tudo obrigatório. Por isso a discussão que cada vez mais o gasto público vai se enxugando e fica difícil até de manter a máquina, não estou nem falando de investimento. O Paulo Guedes faz a demonstração dele, o teto está aqui e o piso está subindo, né? Aí, aquele de empilhadeira, né? Empilhadeira está subindo e vai achatar a turma lá em cima. Então, nós temos que quebrar o piso. Né? Uma das formas de quebrar o piso é desvincular o orçamento. Então, isso é uma discussão que vai ter que passar pelo Congresso e nós temos que convencer o Congresso. Tem que haver mais liberdade em relação às despesas obrigatórias, porque não dá para furar o teto. Se nós furarmos o teto, né, que existe gente aí que quer que se fure o teto, não, bota aí que vai aumentar 1,5 a 2 acima da inflação. Nós vamos gerar dívida. E cada dívida gerada pelo setor público é menos progresso no setor privado. Isso é comprovado. É comprovado isso aí. Ou então a gente vai ter que aumentar o imposto. Já temos uma carga tributária de 1/3 do PIB. Né? Os Estados Unidos é 26%, por exemplo. Né? Eu não preciso explicar aos senhores o que os senhores passam aí com a questão da carga tributária. Então, é a nossa luta desvincular o orçamento. A outra coluna é a coluna da produtividade. Né? Então, eu me referi no começo aqui dessa apresentação da nossa baixa produtividade. Né? Ela foi alta enquanto nós tínhamos força de trabalho. A partir do momento que nós não tivemos mais força de trabalho entrando, com todas as amarras, nós começamos a ter uma produtividade que veio aumentando nos últimos anos de 0,2%. Para que tenha uma ideia, pegarmos ali a produtividade de 1991, a nossa hoje é apenas 26% maior. A dos outros países emergentes é 10 vezes maior. Né? Então, são dados
realmente melancólicos, né? Então, aí entram as privatizações e as concessões, né? A privatização ela atende a dois senhores, porque ela atende também a questão das contas públicas, a partir do momento que eu não tenho mais que colocar dinheiro do orçamento, né, em empresas que são deficitárias, né? Então, temos que atrair o parceiro privado, né? Está aí o PPI, está aí todos os projetos que nós temos de infraestrutura, né? Toda a questão da cessão onerosa aí dos excedentes aí do pré-sal, né? Agora, o que nós precisamos fazer para atrair o parceiro privado? Em primeiro lugar, a estabilidade do ambiente de negócio, né? Aqui tem que ser uma ilha de tranquilidade. Em segundo lugar, né, a questão de um contrato bem feito, da questão jurídica, né, de que o camarada, o parceiro privado, saiba que ele vai investir o dinheiro dele numa rodovia ou numa ferrovia, mas pelos próximos 30, 40 anos ele vai explorar aquilo tranquilamente, não vai aparecer o de turno, o de plantão ali para chegar e mudar o jogo. Então, são regras estáveis que têm que ser colocadas. Então, essa é o ponto focal das privatizações e concessões. Conseguimos já, num primeiro momento, aquela questão da venda das subsidiárias da Petrobras, né? Os nossos leilões de infraestrutura, os primeiros que já foram feitos, foram muito bem sucedidos. Estamos olhando, né, de uma forma extremamente otimista para o leilão da cessão onerosa do pré-sal, né, mais de 100 bilhões de reais arrecadados, já pactuado o que cada estado vai receber, né, de modo para dar um alívio temporário nos nossos estados, né, e um recurso que, entrando o ano que vem, irá nos permitir que já em 2020, né, nós tenhamos um comportamento na economia melhor do que o desse ano. Óbvio que a reforma tributária, né? Ontem, o nosso secretário da Receita Federal, o Marco Sintra, caiu aí pela questão do imposto da transação financeira, CPMF, o nome que seja dado. Eu digo sempre o seguinte: tudo vai ser discutido no Congresso, né? Nada vai ser feito sem passar pelo Congresso. O professor Marco Sintra, que eu tenho um respeito enorme por ele, né, ele tem essa ideia, assim como outras pessoas também têm a mesma ideia, porque um imposto dessa natureza, ele pega aquela turma que está à margem aí, que não paga nada, né? A turma da Netflix, do Uber, etc. e tal, né? Mas existem uma série de objeções, e por isso o Congresso é o local da discussão. E hoje, então, o nosso governo ainda está, digamos assim, fazendo um reshape, né, daquilo que é o nosso projeto, mas a Câmara já adiantou essa discussão. Está lá o projeto do Bernardo Api, que cria o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, fundindo uma série de impostos. O ponto principal disso aí tudo, né, é que o nosso sistema é caótico. As senhoras e senhores sabem disso. Então, nós temos que enxugar isso aí, né, diminuir a quantidade de impostos, não podemos diminuir a carga, né, a carga não pode ser diminuída hoje, porque o governo não tem como se financiar, né, tal o nível de custo que nós chegamos. O sistema que a gente tem hoje custa 70 bilhões de reais por ano para empresas e governos. Caríssimo. E tem uns 450 bilhões de evasão, sonegação. Se nós fizermos uma reforma que pelo menos essa sonegação e evasão caia pela metade, nós já teremos quase 300 bilhões a mais circulando na nossa economia. Então, o Congresso já entendeu, a discussão está travada, é uma discussão que não é fácil, porque ela envolve estados e municípios, né? Então, nós não querendo aqui ser o ilusão, né? Viver da ilusão, mas caindo pela metade, e que o sistema custe a metade também, nós já teremos quase 300 bilhões a mais circulando na nossa economia. Então, o Congresso já entendeu, a discussão está travada, é uma discussão que não é fácil, porque ela envolve estados e municípios, né? Então, nós temos a ideia do imposto sobre valor agregado, o tal IVA, né? E que terá que ser dividido com o Estado. Então, a discussão ela envolve bastante gente. O sistema tributário, ele não é só o federal, né? Ele tem um para cada estado e distrito federal e tem um para cada município.
Então, nós temos aí em torno de 5.800 legislações tributárias circulando, né? É uma coisa de doido isso aí, coisa de doido. Então, é preponderante para nós conseguirmos superar esse momento e aprovar uma reforma tributária. Desburocratização e desregulamentação. Então, nos próximos dias, o presidente estará sancionando a Lei da Liberdade Econômica. Essa medida provisória entrou no começo do ano, passou ali dentro da Câmara e do Senado, né, e foi devolvida ao presidente pronta no dia 4 de setembro. Dentro daquele prazo de 15 dias úteis, ele tem até o dia 24 de setembro para sancionar. Então, nós estamos aguardando o retorno dele, pela importância dessa medida, para que ele sancione. Até ele poderá assinar isso, né, no próprio hospital, mas o ideal é que ele assine numa cerimônia, né, destacando isso aí, porque ela mexe na questão trabalhista, ela mexe em relações de empresa com seus sócios, né, ela abre um campo que até então estava totalmente travado, né, a questão de trabalho aos domingos, qual categoria, uma série de coisas que a nossa legislação, né, o nosso sistema sindical concebido na década de 40 do século passado não resolve mais dentro de uma economia moderna, dentro de uma economia do conhecimento, né? Ao mesmo tempo, né, tivemos a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, onde a Alemanha é considerada fundamental nesse acordo. KC-390, a nova aeronave multimissão da Força Aérea Brasileira. Nasceu de um projeto grandioso e desafiador, o da maior e mais complexa aeronave militar desenvolvida no Brasil. Um projeto fruto da parceria entre a Força Aérea Brasileira e a Embraer. Foram anos de desenvolvimento, testes e certificações até este dia. Uma aeronave para apoiar a Força Aérea Brasileira no cumprimento das missões de controlar, defender e integrar os 22 milhões de quilômetros quadrados. A dimensão 22. O KC-390 já demonstra altos índices de confiabilidade, cumprindo com requisitos de certificação e para o Brasil, o KC-390 trará ajuda humanitária, saúde, suprimentos e cidadania em regiões de difícil acesso. Ações de suma importância para a proteção e integração da pátria.
Com design robusto, flexibilidade imbatível, mobilidade e tecnologia de última geração, emprega capacidade operacional em qualquer ambiente. Hoje é um grande dia e você é testemunha deste momento. Este 4 de setembro de 2019 ficará marcado como o dia em que o KC-390 chega em sua casa, a Força Aérea Brasileira. KC-390. O futuro é agora. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Japoneses da pátria, filhos, recontemple a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídias do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ilhas falanges que apresentam seus rios, vossos peitos